Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 11 de janeiro de 2024, quinta-feira, precisamente às 8 horas e 5 minutos, sendo esta a primeira sessão deste ano, oportunidade na qual julgaremos 22 feitos, além dos 27 processos finalizados em 8 de janeiro em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, o doutor Ricardo Tinoco, e dou boas-vindas ao doutor Anísio Marinho, primeiro procurador de Justiça, aqui retornando como representante do Ministério Público. De igual forma, cumprimento os causitos presentes e por vídeo, eu faço na pessoa do doutor Fabrício Antônio de Araújo. Sejam todos bem-vindos. Estendo os cumprimentos ao senhor Edivaldo Araújo, chefe de sessão do Pleno, por sinal aniversariando no dia de ontem, e a festa continua até hoje, né? Em nome de quem cumprimento os demais serventuários, colaboradores, além dos policiais militares, Sargento Vieira e Sargento Diogo, lotados no Gabinete de Segurança Institucional deste tribunal. Passamos à ordem administrativa, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Eu aprovo. Desembargador Glauber. Também, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também aprovo, senhor presidente. Expediente, senhora Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há expediente. Rememoro o pedido que tenham feito reiteradamente enquanto presidente desta casa, no sentido de contar com a colaboração das senhoras e senhores advogados, presentes ou por videoconferência, principalmente inscritos para a sustentação oral, para que observem as vestibulares, inclusive com o uso preferencial de beca, independentemente do paletó, questão da ambientação, principalmente quando está havendo sustentação oral, evitar circulação de animais, pessoas mal vestidas, etc. E também o uso de linguagem adequada por ocasião dos trabalhos desta Câmara. Em continuidade, e adotando a máxima transparência em nosso serviço, eu apresento aos colegas, o relatório do ano 2023, que revela uma produtividade excelente desta Câmara, independentemente dos seus julgadores, quando eu destaquei aqui, quando foram julgados mais de 5.500 votos, no caso 5.598, e também entre atos judiciais foram proferidos 25.863. Então, isso revela o desempenho dos colegas na prestação do serviço jurisdicional, de sorte que eu apresento parabéns a esta Câmara. Esse material já foi encaminhado aos gabinetes. Proponho voto de congratulações pela passagem natalícia do doutor Henrique Baltazar, dia 5 de janeiro, desembargador Adécio Silvino, 8 de janeiro, desembargador Cláudio Santos, 13 de janeiro, dona Jogélia Lima, esposa do desembargador Adécio Silvino, 16 de janeiro, doutor Kennedy de Oliveira Braga, 17 de janeiro, doutor Diego de Almeida Cabral, 18 de janeiro, doutor Gildo Geraldo Costa Azevedo, esposa da desembargadora Maria de Lourdes, 19 de janeiro, desembargador Amaury Moura, 21 de janeiro, e o desembargador Cristóvão, 31 de janeiro. Naturalmente, entre outros que eu evitarei republicar. Por fim, proponho voto pesar pelo falecimento ocorrido no dia 25/12, do Dr. Ricardo José Maranhão Alves, procurador do Estado desde a época do então governador Cortes Pereira. E da mesma forma também proponho voto pesar
pelo falecimento ocorrido na última terça-feira, 9 de janeiro, do Dr. Ricardo Pinto, procurador do IPERN. Com relação às minhas propostas, do Glauber Rego. Aprovo, senhor presidente. Dr. Ricardo Tinoco. Também aprovo, senhor presidente. Então, Excelência, eu gostaria de me associar a todas. por nessa, propostas aprovadas à unanimidade com a associação do Ministério Público. Para indicações e propostas, passa a palavra do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, bom dia a todos. E é a nossa primeira sessão aqui do ano de 2024. Renovar aqui a todos o desejo de um ano de sucesso para a advocacia, Ministério Público, servidores, nós magistrados, e que seja mais produtivo do que fomos em 2023. Certamente teremos uma quantidade maior de demanda. E avançando, senhor presidente, já parabenizar o trabalho elaborado e distribuído por Vossa Excelência, trazendo aqui ao conhecimento de todos o que realizamos no ano que passou. Alguns destaques aqui, senhor presidente, na totalização dos julgados para uma reflexão aí a respeito. Eu percebi, por exemplo, aqui na quantidade de... Deixe-me ver aqui. Processos... totalização dos julgados por classe processual e gabinete. E aqui, doutor Ricardo Tinoco, que esteve à frente aí do gabinete do desembargador Gilson, foram 1.959 processos julgados aí. A classe deles aqui tem agravo em execução penal, apelação criminal, habeas corpus, recurso sentido estrito, todos aqui destacados. E aí, na sequência, temos os demais gabinetes. O que me chama a atenção e que eu queria observar é na questão do recebimento de casos novos, acervo por gabinete. E aí o menor acervo de gabinete, o gabinete do nosso presidente. Esse ano eu vou superar, viu, presidente? O desafio já está lançado. São 714 no gabinete de Vossa Excelência, no meu um acervo geral de 724. São 10 processos a mais. Um detalhe aí, somente na reta final, mas que a gente vai... Eu vou até ver se não tem espaço aqui para questionar esses dados que foram levantados por Daniel, mas... parabenizar, então, o gabinete de Vossa Excelência, o trabalho, que é o menor acervo não somente da Câmara Criminal, mas é o menor acervo do Tribunal, né? E o destaque que faço aí é na questão dos processos, dos casos novos recebidos. O meu gabinete recebeu 1.685 processos, o de Vossa Excelência recebeu 1.672, o desembargador Gilson 1.646. Ou seja, a distribuição que é para ser equilibrada, equitativa, ela não aconteceu. Então não é querendo justificar esses 10 processos a mais, mas de repente a gente chamar a atenção aí da distribuição por esse detalhe. Isso é importante, esse quadro traz uma série de reflexões que precisam ser observadas até mesmo para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então, parabenizar o doutor Ricardo,
maior quantidade de processos julgados, Vossa Excelência, menor acervo, e fazer essa observação, que eu fui agraciado com a maior distribuição, né? Então, tá aí o acervo por gabinete. Nessa tela aí de janeiro a dezembro de 2023, tem o recebimento aí dos casos novos, aí, para a gente fazer essa observação. Eu não sei se foi em razão daquela distribuição que tivemos no gabinete do desembargador Gilson na questão da digitalização, mas me parece que foi 2022, né, que havia sido superado. Então, 2023 eu não vejo assim uma razão que justifique essa escolha para uma distribuição maior. Não é escolha, né? Isso aí é aleatório e certamente instado aí pela nossa presidência, será corrigido. No mais, senhor presidente, parabenizar mais uma vez, e 2024, tenho certeza, o menor acervo será o meu, viu? Mas antes de passar a palavra, devolver a palavra a Vossa Excelência, eu quero fazer aqui uma proposição. Ontem eu fui destacado pela presidência do tribunal para representar a instituição lá na posse do defensor público geral, o novo defensor público, que na verdade é o mesmo, né, mas é o novo biênio, Dr. Clístenes, e uma solenidade bastante prestigiada. Então, fazer aqui o registro e também formular essa proposição de congratulações, desejando aí sucesso no novo mandato aí que se iniciou ontem, né? A posse foi ontem. Então, somente essas proposições, senhor presidente. Pois não, me Obrigado. soma a proposição de Vossa Excelência e passa a palavra ao doutor Ricardo Tinoco. Senhor presidente, eu quero também me associar à proposição feita por Bador Glauber, mas também não poderia perder a oportunidade para, ainda que de forma mais objetiva, na medida do possível, parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho que é realizado com referência à indicação de todos esses dados que já foram muito bem pontuados por Bador Glauber, inclusive com referência à produção individualizada de cada gabinete, mas eu queria nessa oportunidade enaltecer, agora mais numa perspectiva geral, assim, mais abrangente, o trabalho do colegiado, né? Como estamos aqui a compor um órgão fracionário, cujos julgamentos se dão por maioria, portanto, a regra não será decidir-se de forma monocrática, a satisfação que há na percepção desses dados se dá também, para além do que já foi muito bem registrado por Bador Glauber, o fato da Câmara Criminal estar cumprindo sua missão institucional, sob a batuta de Vossa Excelência, sob o comando de Vossa Excelência aqui na condição de presidente. E eu, ainda que de modo muito modesto, até pela provisoriedade de minha passagem por aqui, fico muito feliz de ter podido contribuir, ainda que minimamente, para o êxito desse resultado. E também aproveitar a oportunidade para fazer um registro que quero crer que seja também muito afeito ao que Vossas Excelências pensam. Esse trabalho não seria possível se não fosse com o concurso efetivo dos nossos assessores, dos nossos colaboradores, daqueles que diuturnamente estão conosco debatendo os casos, discutindo jurisprudência, registrando os aspectos mais relevantes da matéria fática que são percebidos em cada processo. Nós trabalhamos com o direito penal e o direito penal é muito rico em relação à casuística. E os nossos assessores, eu me vou poupar aqui declinar o nome de todos eles lá do gabinete, porque o número realmente é relativamente significativo, todos, indistintamente, são corresponsáveis por esse êxito, e esse registro eu gostaria de fazer na presente oportunidade.
Com isso, dizer a Vossa Excelência que... E também aproveitar para dizer que esse quantitativo destacado por desembargador Glauber nos chama a atenção também. Eu tive o cuidado de olhar em relação aos anos anteriores, como a distribuição de novos feitos aqui tem crescido. Certamente não passará desapercebido dessa corte esse aspecto com relação também aos anos que se seguirão, com relação à própria estrutura dos órgãos de julgamento, para fins de prestar uma jurisdição escorreita, efetiva, célere, como impõe a nossa ordem constitucional. Então, esse número crescente de novas demandas, que me parece que também reflete o que ocorre no primeiro grau, certamente será objeto de reflexão do Tribunal de Justiça sobre a necessidade de se perceber a necessidade de acompanhar a estrutura de julgamento, acompanhar esse volume de processos que tem surgido nos órgãos que compõem esse Tribunal de Justiça. Era só, senhor presidente, com perdão pela demora. Agradecemos a Vossa Excelência, do desembargador Glauber também, e notadamente esse registro com relação ao trabalho da assessoria é muito importante. Sem assessoria, na verdade, não só nós, mas ninguém seria capaz de produzir em todos os sentidos. E aí, no ensejo, eu quero aproveitar para manifestar e registrar que esse levantamento foi feito pelo nosso assessor Daniel Benvenuto, né? Com muito zelo, traz esses números que refletem, na verdade, uma realidade desta Câmara. E nós todos estamos de parabéns. Com a palavra, o doutor Anísio Marinho. Excelência, também quero me congratular com este órgão julgador pela efetiva prestação jurisdicional no decorrer de 2023, com a colaboração efetiva também naqueles casos que importam parecer do Ministério Público e na nossa atuação, e dizer que a sociedade Norte Rio Grande recebe, portanto, com esses números, uma demonstração inequívoca da eficiência deste órgão. Então, parabenizo a todos e desejo também um ano judiciário 2024 muito profícuo. Obrigado, Excelência. Nós que agradecemos, Excelência. Iniciamos já os julgamentos. O primeiro será o habeas corpus 081-13611, 52-2023, impetrante doutor Fabrício Araújo, Antônio de Araújo, paciente Luiz Fábio Barbosa Aciola. O feito está em mesa e é um pedido de sustentação de Sua Excelência, não é isso? Doutor Fabrício, Vossa Excelência dispõe a partir de agora, segunda pauta, de até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para me associar às proposições feitas por Vossas Excelências e desejar um 2024 de muito sucesso para esta Câmara Criminal. Senhor presidente, também gostaria de saudar Vossas Excelências, na pessoa do desembargador Saraiva Sobrinho, também cumprimento o desembargador Glauber Rego, o desembargador Ricardo Tinoco e o representante do Ministério Público, doutor Anísio Marinho. Cumprimento também os senhores serventuários, colegas advogados presentes à sessão de julgamento. Em relação ao habeas corpus que está sendo julgado neste momento, senhor presidente, é um caso já conhecido por Vossas Excelências, já tivemos a oportunidade de discuti-lo quando do julgamento de um agravo regimental, que buscava exatamente o conhecimento e o julgamento do mérito do habeas corpus, de modo que eu irei procurar ser mais objetivo aqui na minha fala e peço, a propósito disso, licença a Vossa Excelência, desembargador Glauber, para iniciar de onde Vossa Excelência parou por ocasião do julgamento do agravo, e faço isso lendo um pequeno trecho do voto de Vossa Excelência que bem ilustra o que está aqui em discussão. Disse Vossa Excelência o seguinte: o que é reclamado, é apontado como ato ilegal, é a atuação de um promotor de justiça que tinha, naquele momento, um conflito de atribuições instaurado na Procuradoria de Justiça e, antes da sua definição,
ele apresentou denúncia quando, naquele momento, o que havia definido era que a sua atuação deveria se limitar às questões de urgência, ali a serem resolvidas, como se faz aqui no conflito de competência. Antes de definir o juízo de competência para atuar naquele momento de urgência, nós aqui no tribunal, enquanto relatores de um conflito, determinamos que um dos juízos fique atuando até que seja definido o juízo competente. É exatamente isso que aconteceu aqui na hipótese dos autos. Houve um pedido de arquivamento de um inquérito parcialmente por parte de uma promotoria com atribuição para atuar nos casos de organização criminosa e havia em paralelo diversos pedidos feitos pelas diversas defesas, pedidos de urgência, de modo que a Judocrim encaminhou esse pedido de arquivamento como um conflito de competência para que esse conflito fosse dirimido pela Procuradoria-Geral de Justiça e também solicitou à Procuradoria-Geral de Justiça que designasse um membro do Ministério Público para atuar provisoriamente naqueles pedidos de urgência. Antes que houvesse a definição do conflito de competência, foi oferecida uma denúncia por um crime de pertinência à organização criminosa e outros, exatamente pela Promotoria de Justiça, que não tinha atribuição para atuar na causa. Só para ficar claro, desembargador Ricardo, peço licença para ler aqui um pequeno trecho da decisão da Judocrim em relação a esse tema. Dispositivo, item 3.1. Ante o exposto, este colegiado deixa de decidir sobre o pedido de arquivamento pleiteado pela 14ª Promotoria de Justiça e determina a remessa da cópia dos autos ao Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para, nos termos do artigo 10, inciso 10º da Lei número 8625 de 93, designar um membro do Ministério Público que deverá oficiar na presente investigação criminal. Determinamos que seja oficiado, esse é o item 3.2, e destaco isso, Vossa Excelência compreenderão por quê, que seja oficiado a Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte para, em caráter de urgência, designar uma promotoria de justiça para manifestação sobre todos os pedidos de urgência. Item 3.2. Os autos são, então, para a Procuradoria-Geral de Justiça, que adota lá uma decisão, um despacho, dizendo o seguinte: diante da urgência requerida pela situação em concreto, justificada pela necessidade de manifestação do órgão ministerial acerca dos diversos pedidos realizados pelos investigados e que estão pendentes de decisão judicial, faz-se necessária, tal como determinou o juízo da Judocrim, a designação de membro do Ministério Público para atuar no feito em caráter de urgência e a resolução do conflito de atribuições a teor do artigo 10, inciso 10º da lei tal. E conclui: ante exposto, em cumprimento ao item 3.2, que é a designação de um membro do Ministério Público para atuar provisoriamente em relação aos pedidos de urgência, oriunda da Unidade Judiciária de Delitos de Organização Criminosa, designo a 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal para atuar no feito em epígrafe, repito, em caráter provisório e de urgência. Comunique-se com urgência a Unidade Judiciária de Delitos, tal, e a 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal. Após a comunicação, em relação ao item 3.1 da decisão judicial, que trata do conflito de atribuição, remetam-se os autos à Coordenadoria Jurídica Administrativa desta PGJ, a fim de processar e dirimir o conflito de atribuição entre os órgãos ministeriais. Portanto, nós tivemos aqui uma denúncia oferecida por um promotor de justiça que havia sido designado para atuar provisoriamente, não tinha atribuição para atuar na investigação, mas apenas para que se manifestasse sobre os pedidos de urgência. E esta Promotoria de Justiça, sem autorização da Procuradoria-Geral de Justiça, oferece uma denúncia
pelo crime de pertinência à organização criminosa, crime este que ela havia, no dia 1º de agosto de 2023, sido proibida por resolução de atuar. Tanto isso é verdade, senhores embargadores, que as defesas encaminharam novos pedidos ao Judocrim, que remeteu os autos para a 29ª Promotoria de Justiça depois de oferecida a denúncia. E o que é que disse a 29ª Promotoria de Justiça? Diz o seguinte: a resolução número 007/2023 excluiu as atribuições desta Promotoria de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica, Relações de Consumo e na Defesa do Consumidor para atuar perante este juízo de delitos de organização criminosa, no caso em análise, a despeito de sua especialidade nas matérias mencionadas. E sugere, então, a remessa dos autos à 14ª Promotoria de Justiça, que é a promotoria com atribuição. Portanto, senhores embargadores, o que nós tivemos aqui foi, com todo respeito, uma manifesta violação ao princípio constitucional do promotor natural. E trago aqui, para finalizar, uma reflexão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, no habeas corpus julgado agora recentemente, a outubro de 2023, no qual Sua Excelência disse que a forma no processo é garantia das partes e limitação ao poder do Estado. Então, processo penal é forma, e forma que deve ser observada sob pena de serem infringidos diversos direitos constitucionais do investigado. Então, com base nessas considerações, peço respeitosamente a Vossas Excelências que concedam a ordem de habeas corpus para determinar ou declarar nula a decisão que recebeu uma denúncia que jamais poderia ter sido oferecida por aquela Promotoria de Justiça antes de que a Procuradora-Geral de Justiça decidisse o conflito de atribuição instaurado naquele órgão. Muito obrigado. Agradecendo a Vossa Excelência. Enquanto relator, tive a oportunidade de bem examinar os autos, principalmente depois dos vários despachos que tive com Vossa Excelência, e sempre argumentando a diferença absoluta entre atribuições e competência. A competência é adstrita ao Poder Judiciário, aos juízes, que dentro de uma organização judiciária tem as competências específicas para julgar estes ou aqueles feitos. Já o Ministério Público tem atribuição, e eu vou mostrar que a confusão feita agora não leva à nulidade pretendida por Vossa Excelência. Até porque, como disse no voto, eu vou ler aquilo que interessa, e já neste aspecto, repousa o primeiro equívoco do impetente, porquanto a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona ao assentar que, proferida a decisão nos respectivos autos, com assunção de competência pelo juízo, isto aconteceu, mesmo com essa divergente atribuição, o juízo que tem competência admitiu, com assunção de competência do juízo, resta prejudicado o debate acerca de titularidade do Ministério Público, mutatis mutandis. Eu trago exatamente a ministra Laurita Vaz, 2020, que trata exatamente da situação. Mas eu vou precisar ler, doutor Ricardo, alguns destaques, para que melhor se tome uma posição. No primeiro momento, eu disse na emenda: Constitucional e Processual Penal, habeas corpus, crime, delitos contra a ordem econômica e falsidade ideológica, artigos tais, pleito de nulidade do recebimento da denúncia, rogativa lastreada na infringência ao princípio do promotor natural, subscritor da peça imputatória legitimamente, não foi aleatoriamente, designado pela PGJ em sede de conflito e atribuições. A designação foi legítima, foi verdadeira, foi regular, em sede de conflito e atribuições. Oferecimento da exordial, respaldado no artigo 28 do CPP, em obséquio ao preceito da unicidade, desde o primeiro momento da unicidade do órgão ministerial. Ele é único.
tinha atribuições, por uma questão de organização, diferentes. E na ocorrência de escolha casuística infundada. A PJ não escolheu casuisticamente nem de maneira infundada. Foi provocada num conflito de atribuições. Constrangimento ilegal não vislumbrado, ordem conhecida e denegada. Suprimindo o relatório, eu disse o seguinte: ultrapassado o juízo prelibatório com o julgamento do AI de número tal, de ID tal, passa ao exame do rito, encaminhando o voto pelo conhecimento, contudo, por sua denegação. Como assinalado em linhas pretéritas, busca o impetrante a desconstituição do provimento jurisdicional admissório da denúncia. Ora, se rejeitar uma denúncia por questão de conflito entre órgãos conflitantes, me parece um tanto quanto desarrazoado. Como assinalado em linha pretérita, busca o impetrante a desconstituição do provimento jurisdicional admissionário da denúncia, entabulado o argumento de infringência ao princípio do promotor natural. Segundo o resignado, instaurado o conflito de atribuições entre a 14ª e 29ª Procuradoria, Promotoria de Justiça, melhor dizendo, donde se discutia a quem caberia a titularidade da persecução do crime nos casos da ORCRIM, a digna PGJ designou a última para os atos reputados vigentes, os quais, sob a ótica da defesa, não se enquadram no oferecimento da denúncia. Como é que o oferecimento de uma denúncia não é um ato urgente? Só é. Muitas vezes até para se evitar uma prescrição. Nesta passada, investe na ideia de ser manifestamente nula a remetida ministerial e, por conseguinte, a decisão sobrevinda. E, embora assim esteja fulcada a pretensão autoral, sua densidade fática e jurídica nem de longe mostra-se apta a infirmar tão complexa atividade persecutória, conferindo áreas de nulidade. Antes de passar o mérito propriamente dito da insurgência, urge reviver, cuidar casuística da apuração de uma das mais graves investidas contra o erário potiguar nos últimos tempos, a chamada Operação Escoliose, que, aliás, tem vários outros HC nesta área, na qual se busca desvendar um forte esquema de desvio na área da saúde, com polos ramificados em vários estados do Nordeste, cujo pano de fundo reside em procedimentos ortopédicos. Logo, e como se vê, apenas uma flagrante, expressa e manifesta ilegalidade, visível até mesmo aos olhos ligeiros, poderia ensejar o sobrestamento ou a desconstituição dos atos persecutórios até então entabulados. Com esses registros, volvendo-se agora ao ponto central da dialética, não há, em absoluto, como classificar o oferecimento da denúncia de atentatória ao princípio do promotor natural. Sobre o ocorrido, e nisso a controvérsia, foi regularmente instaurado junto à PGJ o procedimento especial de conflito de atribuições, na forma e desenhos de limites em linha pretérita, no item 11. Em proceder lídimo e irregular, até o desfecho daquela querela, a insigne Procuradora-Geral indicou a 29ª PMJ para atos urgentes, tendo seu representante, diante do cabedal instrutório a ser apresentado, ofertado iminente e oportuna denúncia. Iminente e oportuna denúncia. Posteriormente, recepcionada pelo Jodocrim. E já neste aspecto repousa o primeiro equívoco do impetrante, porquanto a jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona a assentar que, proferida a decisão no respectivo auto, com assunção de competência pelo juízo, resta prejudicado o debate acerca da real titularidade do membro. Real titularidade do membro do Ministério Público, mutatis mutandis. Se havia alguma irregularidade, algum conflito, e houve, a decisão do juiz, que é quem tem competência para aquela matéria, sob toda e qualquer eventual irregularidade. Isso foi dito pela ministra Laurita Vaz, no RESP número 1.849.510, São Paulo. Resumidamente, a jurisprudência do Tribunal Superior de Justiça é pacífica, no sentido que somente há conflito de atribuições entre membros do Ministério Público
enquanto não houver manifestação judicial acerca da competência. E houve. Não fosse o bastante, ou seja, ainda se vive permanecesse propalado conflito de atribuições, não haveria como taxar de viciada, a conduta do promotor ofertante à exordem acusatória, uma vez que sua designação não se deu de forma aleatória. Eu estou reiterando, insistindo nessa tese. E muito menos imotivada, face à premência e contemporaneidade do ato em cumprimento a mandamento legal. Aliás, incursionando nas razões iniciais, não se vê nelas uma só linha ou palavra a taxar de direcionada, entre aspas, ou manipuladora, entre aspas, a conduta da insigne PGJ. Essa falta, como assenta a jurisprudência da Corte de Cidadania, já sinaliza o insucesso da empreitada mandamental. Nesse sentido, eu trago o ministro Sebastião Reis, isso em 2015. A instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituível em suas atribuições, é natural. Não vou ler o restante. Nesse julgado, exemplo do caso Enliço, assinalou o relator que, estando em xeque duas promotorias, as quais possuem por escopo o princípio a proteção de determinado bem jurídico, as nuances e especificidade de suas atribuições não podem ser tomadas como pedra de toque para invalidar o agir de uma em contraponto ao terreno institucional de outra. Está dito aqui pelo ministro de maneira bem evidente. Buscando o STF, eu encontro o ministro Marco Aurélio em 2018, naquilo que interessa. Promotor natural, inocorrência, princípio, unicidade e invisibilidade do Ministério Público, precedentes. O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC tal, de relatoria do ministro Celso de Mello, reconheceu por maioria de votos a existência do princípio do promotor natural, no sentido de proibirem-se designações casuísticas efetuadas pela chefia da instituição, que criaria a figura do promotor de exceção, incompatível com a determinação constitucional de que somente o promotor natural que deve atuar no processo, hipótese não configurada nos autos. Trago em sustentação, do nosso ponto de vista, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Trago aqui a lembrança do eminente PGJ em parecer de 2275-4163, que diz: ao iniciar o acompanhamento da investigação, a 29ª Promotoria de Justiça atuou regularmente, amparada pelas normas que fixaram suas atribuições relativas à matéria. Inclusive, verificando que os fatos narrados como delituosos também versam sobre crime contra a ordem econômica, foram requeridas medidas cautelares pela referida promotoria. Disse ele: note-se que não houve designação casuística, eu insisto nesta tese, oficiada. Assim, do mesmo modo, foi regular a posterior remessa dos autos da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Natal, em razão da decisão da Resolução 07/2000 CNPJ, com vigência a partir de 1/8/2003, a qual excluiu as atribuições das promotorias de combate aos crimes contra a ordem tributária econômica e defesa do consumidor. No final, novamente, não se encontra qualquer direcionamento de membro para atuação. A minha preocupação, e caberia um exame bem sério, se houvesse um direcionamento, uma casuística, um objetivo pela PGJ. Disse aqui o eminente procurador: novamente, não se encontra qualquer direcionamento de membro para atuação no caso. O prosseguimento da investigação pela 29ª Promotoria de Justiça, a partir daí, por óbvio, encontra mais uma vez o devido lastro, de maneira que o oferecimento da denúncia por tal órgão ministerial não revela, repita-se, designação casuística, ponto central combatido pelo princípio do promotor natural. Desta feita, não há que se falar em nulidade da decisão que recebeu a peça da acusação da situação apresentada. Lembrem-se que quem recebeu essa peça acusatória já foi o órgão que tem competência para tal,
o judiciário. Nessa linha de raciocínio, impõe-se frisar finalmente que devem ser privilegiados os princípios da unidade e da indivisibilidade do Ministério Público, resguardando-se o interesse maior, que é assegurar o cumprimento das determinações legais e garantir a devida investigação pelos crimes praticados. Eu continuo nessa linha de raciocínio, quando digo de mais a mais. Acaso finalmente reconhecida a titular da 24ª PMJ, é de se lhe a oportunidade, dentro de sua independência final, a ratificação ou não da denúncia, outro elemento que viria a posteriori. Então, eminentes colegas, eu estou encaminhando o voto nesse sentido. Trouxe por último o ministro Luiz Fux, isso em 2018, que ele diz, entre N coisas aqui, o princípio da independência funcional está diretamente atrelado à atividade finalística desenvolvida pelos membros do Ministério Público, gravitando em torno das garantias de uma atuação livre no plano técnico jurídico, isto é, sem qualquer subordinação a eventuais recomendações gerais pelo órgão superior. E B, não poder ser responsabilizado pelo ato praticado no estrito exercício de suas funções. Lá para as tantas, em caso, é irrelevante, repito, em caso, é irrelevante que outros membros do Ministério Público, com atribuições para atuar em instância superior, no caso aqui diferente, em virtude da análise dos mesmos fatos, tenham anteriormente oferecido denúncia. Naturalmente, mutatis mutandis. Então, eminentes colegas, eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e denegação da ordem. Como voto de Bardo Glauber Rego. Senhor presidente, esse caso tem chamado a atenção aqui no colegiado e não me parece somente aqui, também no STJ, já em outro HC, eu trouxe aqui que lá também o debate tem sido bem destacado, inclusive com uma decisão suspendendo a ação penal. E no caso concreto, para que a gente possa limitar o debate, me chamou a atenção o fato de que 2 promotores de justiça, o da 14ª Promotoria de Justiça, ele, depois de uma mudança em razão da organização interna aqui do Ministério Público, definindo atribuições, a questão dos crimes de organização criminosa ficou a cargo da 29ª Promotoria de Justiça, da 14ª, desculpe, obrigado. A 29ª Promotoria de Justiça, encarregada de conduzir a investigação e de formular os pedidos de urgência, encaminhou, por conta desta resolução, para o juízo lá o Judocrim. E aí, lá chegando, o 14º Promotor de Justiça, 14ª Promotoria de Justiça, pede o arquivamento parcial. E aí vem aquela discussão do princípio do promotor natural, se existe, se não existe. Essa discussão ela é antiga. E eu tive a curiosidade de ler um artigo aqui, que também não é muito recente, mas que é princípios nunca perde a sua atualidade, em especial quando tratado com profundidade, e me parece ter sido o caso aqui do articulista, à época promotor de justiça no estado de Minas Gerais, Glauber Tatagiba. Ele trata aqui o Supremo Tribunal Federal e a revisão do princípio do promotor natural. A discussão é se
existe ou não este princípio encartado na Constituição Federal. E alguns que defendiam a simetria com a magistratura, a questão do juízo natural. E aí ele vai fazendo toda uma narrativa. Ele diz que no recurso extraordinário 387.974, do Distrito Federal, do ano de 2003, teve o voto parcial publicado no informativo do STF 328. A ministra Ellen Grace traz à tona novamente a questão do promotor natural, debatida originariamente no HC 67759-2, do ano de 1990, e diz ele que naquela ocasião assentou a Suprema Corte, através das posições sustentadas pelos ministros Sepúlveda Pertence, Marco Aurélio, Carlos Veloso, Celso de Mello e Sidney Sanches, estes ainda que parcialmente, a existência do princípio do promotor natural contra as posições dos ministros Paulo Brossard, Otávio Galotti, Nery da Silveira e Moreira Alves. E aí ele vai aprofundando a análise, e aqueles que divergiam admitiam ainda a possibilidade da existência do princípio do promotor natural, mas que dependeria de uma regulamentação em lei orgânica do próprio Ministério Público. À época estava em tramitação lá no Congresso Nacional. E aí veio a Lei de Organização, a Lei Federal 8625, do ano de 93, e que traz aí a previsão para aqueles que duvidavam do princípio do promotor natural. Até me parece uma questão necessária. Parecia evitar arbítrio, parecia evitar uma série de coisas indesejáveis na condução das investigações, e até mesmo a definição dos titulares na propositura da ação penal. E eu fiquei imaginando admitir a unidade com a exclusão do princípio do promotor natural. O promotor da comarca de Porto Alegre poderia aleatoriamente atuar na comarca de Pau dos Ferros. E aí não é o caso. A organização interna do Ministério Público, ela define as atribuições. E essa definição, ela não... a observância do princípio do promotor natural, por óbvio, não vai excluir a unidade do Ministério Público. A interpretação dos princípios norteiam de que a aplicação de um não exclui a existência de outro, diferentemente do que ocorre aí na interpretação das regras. Mas aí, avançando, senhor presidente, ele diz que dito princípio do promotor natural pode ser conceituado como uma garantia constitucional de livre atuação do promotor ou procurador de justiça de acordo com as atribuições legais pré-determinadas do órgão de execução em que é titular. A 14ª Promotoria de Justiça atuou em razão de uma previsão em uma resolução, eu não tenho aqui a memória, o número, em que definia que os crimes de organização criminais deveriam ser naquela promotoria de justiça investigados e, se o caso, oferecida a denúncia. E ele, diante do catálogo de provas que estavam lá ao seu dispor, das medidas cautelares que já existiam, pediu o arquivamento parcial
e por conta disso retirava a competência da Ujudocrim e determinava determinava a competência. Se não tinha o crime da organização criminosa, retira a competência da Ujudocrim. E aí voltaria para a quarta, que não mais a quarta, seria a terceira. E o que fez a magistrada da Ujudocrim? Me parece o artigo 28, que não mais existe, né, que agora foi modificado, seria a regra de, não satisfeito com o pedido de arquivamento, encaminhar ao procurador-geral. Mas a regra mudou aqui. E agora a vítima, seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Enfim, me parece que aqui não seria o caso de se instaurar aqui um conflito de atribuições, mas não satisfeito com o pedido de arquivamento, deveria a magistrada fazer esse encaminhamento à Procuradora-Geral para que lá fosse definido pelo arquivamento ou não da ação penal. E aí, senhor presidente, o que acontece? O instaurado o conflito de atribuições, chega à Procuradoria e, momentaneamente, fica a cargo da 29ª a condução da atuação no feito. E, por óbvio, seria até que se definisse de quem seria a atribuição para regular a atuação. Mas não foi feito dessa maneira. A denúncia foi apresentada sem que tivesse essa definição. E eu tenho uma dúvida, não me tem esclarecido nos autos, já houve essa definição? Não, senhor presidente. Após o oferecimento da denúncia, não mais foi arquivado o conflito. Não mais teve a discussão. E aí ficou a 29ª provisoriamente com essa atribuição, apresentou a denúncia e o titular daquela promotoria que tem um disciplinamento legal para fazer o oferecimento da denúncia e que tinha pedido o arquivamento, foi a sua manifestação descartada, ferindo aí, na minha visão, e pedindo venha ao entendimento trazido por Vossa Excelência, o princípio do promotor natural, senhor presidente. E aqui o promotor lá de Minas Gerais, que eu fiz referência inicialmente, ele diz: não se pode anular ou preponderar nenhum dos princípios institucionais, unidade, indivisibilidade e independência funcional, em detrimento dos demais, aniquilando sua eficácia, mas sim conciliá-los e delimitar o âmbito de sua atuação. Seguindo esse raciocínio, o ministro Sepúlveda Pertence foi preciso. O problema está, a meu ver, repito, não em vedar a avocação e a designação especial, que são instrumentos da unidade e indivisibilidade da instituição, que a Constituição preservou, mas sim em dar-lhe disciplina legal cerceadora do arbítrio. Diz ainda: inconcebível interpretar os princípios institucionais da unidade e indivisibilidade de modo a reduzir o alcance do princípio da independência funcional, além de outros mandamentos constitucionais, como a garantia da inamovibilidade e, o que é mais grave, ferindo letalmente a natureza da nossa instituição. Ele que era promotor de justiça. E aí,
ele acaba por indicar aqui dispositivos constitucionais e legais em que enxerga o princípio do promotor natural. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, em que lá está dito que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O órgão ministerial com atribuição legal para atuar, para processar, naquele momento em que oferecida a denúncia, era a 14ª Promotoria de Justiça e não a 29ª. Ele indica aqui o artigo 127, parágrafo 2º e 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha B também da Constituição Federal, e os artigos 10, inciso 9, a linha G, 15, inciso 8º, artigo 24, 33, inciso 5, entre tantos outros, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, são regras embebidas pelo princípio do promotor natural. Todas elas possuem um sentido nuclear, o de que não é possível extirpar as atribuições de um órgão de execução ou substituir um membro da instituição titular de um órgão de execução por outro, salvo exceções expressas. Então, senhor presidente, o caso, me parece, merecia até mesmo uma atenção maior, um voto escrito, mas para não me alongar, eu peço venha e voto no sentido de conceder a ordem para anular a decisão de recebimento da denúncia até que seja analisado o conflito de atribuições. Eu não diria nem mesmo o conflito de atribuições, para que seja observado o artigo 28 e seguintes do CPP. O promotor natural, ele pediu o arquivamento parcial e, por óbvio, a exclusão do crime de organização, que retira a competência da Judocrim, e, não sendo o caso, aí, a magistrada encaminha a Procuradora-Geral para que seja resolvido dos termos legais. E essa ordem, senhor presidente, eu estendo a todos os demais denunciados, que, se prevalecer, por óbvio, perto do objeto, aí os demais HCs que a gente tem para julgar. É meu voto, senhor presidente. Antes de prosseguir, só lembraria, como constei no voto aqui, o pronunciamento da ministra Laurita Tavares, em 2020, proferida decisão nos respectivos autos, com assunção de competência pelo juízo, resta prejudicado o debate acerca da real titularidade do meu Ministério Público. E assim eu concedo a palavra ao doutor Ricardo de novo. Senhor presidente, como bem ressaltado no debate que já se principiou, a matéria realmente requer uma reflexão mais acurada e, evidentemente, isso implica, como também já muito bem ressaltado nas falas anteriores, isso também implica, por evidente, uma boa compreensão sobre a incidência dos princípios, e não só os princípios infraconstitucionais, cuja nascente é a legislação jurídico-penal, mas também os princípios constitucionais que direta ou reflexamente, melhor dizendo, indiretamente, eles são tocados pela discussão em torno do promotor natural. Eu vou superar o debate histórico sobre se no sistema jurídico brasileiro há ou não a recepção do princípio do promotor natural, porque me parece, como inclusive também já foi pontuado, tanto por Vossa Excelência como por Eduardo Glauber, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o nosso sistema alberga a figura do promotor natural. Mas o que realmente importa para o enfrentamento do caso concreto é entendermos o alcance desse princípio,
até que ponto esse princípio pode ser interpretado de sorte a gerar ou não a nulidade da ação penal que foi proposta, produzindo como efeitos inexoráveis, né, em razão da interdependência dos atos processuais, a nulidade de todos os demais atos realizados durante a instrução processual. Primeiramente, é preciso que a gente, de forma mais objetiva, pontue o princípio do promotor natural. Ele deve ou merece tratamento idêntico àquele que se confere ao princípio do juiz natural. Essa é a indagação central. Eu quero crer, com a devida vênia dos que entendem diferente, porquanto todas as razões que ocorrem a um debate desse são merecedoras de respeito, de aplauso e de consideração, que quando nós estamos a tratar do princípio do juiz natural, estamos falando dos órgãos de jurisdição, ou seja, aquele órgão que, de forma específica e por imperativo legal, apenas ele poderá proferir decisão nos processos respectivos. Tanto é verdade que, em matéria de competência, não se fala do juiz, se fala do juízo, do órgão. Não fosse assim, juízes que, por exemplo, se afastam do exercício da jurisdição, os processos teriam que ficar aguardando o retorno dele para poder haver a sequência. Porque o que importa não é a figura da pessoa, do magistrado, mas sim o órgão de jurisdição. Quando estamos a falar de outro turno do princípio do promotor natural, eu penso que aí o alcance dessa matéria assume outro feitio, outra perspectiva. Por quê? Porque o princípio do promotor natural não se reporta à figura do órgão, diferentemente do conflito de competência, portanto, do princípio do juiz natural, que incide sobre o órgão. O princípio do promotor natural visa resguardar a indicação casuística de pessoas, representantes ministeriais, que originariamente não seriam aquelas que poderiam atuar na fase investigativa e depois durante mesmo a persecução penal, oferecendo a denúncia. Em outras palavras, designação casuística significa escolha, significa direcionamento, significa a violação desse caráter de, como também já ressaltado, de independência que deve resguardar o exercício da missão conferida aos órgãos ministeriais, ou seja, às promotorias de justiça. Nesse sentido, no caso concreto, o que se tem é que, por ocasião do oferecimento da denúncia, esse promotor que assinou a peça atrial, ele estava, sim, designado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ou seja, havia, de fato, uma dúvida sobre a atribuição, se era de uma ou de outra promotoria, se era da 14ª ou da 29ª, mas aquele que assinou a peça, como eu disse, introdutória, assim o fez sob o apanágio e sob o pálio de uma designação formalmente extraída da autoridade superior, que é a Procuradora-Geral de Justiça. Portanto, ele não atuou ao arrepio de uma designação. Ele atuou, de fato, seguindo uma determinação proveniente da estrutura organizacional do Ministério Público Estadual. Portanto, não houve, digamos assim, um assodamento da parte desse promotor que teria, por hipótese, invadido a atribuição de um colega e ter, aleatoriamente, por vontade própria ou movido por outro propósito, oferecido a ação penal. Não. Houve uma designação prévia. Indaga-se, essa designação teve qual finalidade? Mas se diz que foi para que enfrentemos com toda especificidade a matéria que foi trazida, inclusive brilhantemente da tribuna. Essa designação teve por finalidade a prática de atos urgentes. Ora,
Cabe ao judiciário questionar a interpretação do promotor sobre o que é urgência ou não? Posso eu, enquanto magistrado, dizer de minha própria vontade se aquele ato praticado pelo Ministério Público pode ser tipificado, classificado como emergencial ou não? Na leitura que o promotor fez, certamente o oferecimento da denúncia era emergencial, até como, se aqui assentou, para evitar o escoamento de prazo prescricional. E eu penso, suponho e coloco minha posição sob o crivo de Vossas Excelências, que se nós, juízes, nos imiscuíssemos na interpretação realizada por promotor para designarmos se aquela percepção era emergencial ou não, aí sim haveria uma afronta à independência funcional do promotor. Nós não podemos interferir nesse juízo de valor que o Ministério Público faz por ocasião do oferecimento da denúncia, que, no caso, ao olhar e a percepção daquele promotor, era, sim, um ato resguardado pelo signo da urgência, pelo signo da iminência, e, portanto, não poderia deixar de ser realizado. Nesse sentido, eu também vou aqui me socorrer de decisão muito recente, proveniente do STJ, recentíssima, no agravo regimental no HC 727-709, origem Minas Gerais, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado em 16 de agosto de 22, em que restou pontuado: o promotor natural é aquele previamente designado, conforme critérios legais, não se admitindo, portanto, designação seletiva ou casuística de acusador de exceção. Na hipótese da designação do PGJ para apurar a prática de infração penal por membro do Ministério Público, consta expressamente do artigo 41, parágrafo único da LOMP, não havendo se falar dessa forma em designação casuística. É consolidado nos tribunais superiores o entendimento no sentido de que a atuação de promotores auxiliares, vou aqui acentuar, a atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural, porquanto se amplia a capacidade de investigação de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinião delicti, em verdadeira expressão dos poderes implícitos. STJ, quinta turma, o processo aqui já foi identificado. Então, senhor presidente, eu pedindo vênia a divergência, eu vou entender que nós não devemos levar ao princípio do promotor natural esse enquadramento interpretativo, a razão de que também é preciso lembrarmos esse resguardo exigido pelo nosso sistema com referência ao promotor natural não é de maior estatura do que a incidência por igual do princípio da duração razoável do processo, que também tem assento constitucional, do princípio da instrumentalidade das formas, que diz que se não há prejuízo no alcance da finalidade, se não há prejuízo no alcance da finalidade do ato, ora, qual a nulidade a ser reconhecida? Devemos entender que a forma, embora importante, como muito bem disse o doutor Fabrício, ela possui sempre uma vinculação à finalidade. Se a finalidade foi alcançada, portanto, a ação penal foi efetivamente instaurada com o processamento do feito, compreender que essa afirmação da inexistência, da inobservância do promotor natural geraria nulidade, se iria colocar por terra toda uma construção com base na instrumentalidade das formas, que é um princípio antigo, seguido tanto pelo processo civil como pelo processo penal. Portanto, senhor presidente, com esse arrazoado, me socorrendo também da jurisprudência assentada no STJ, mas, evidentemente, reconhecendo sobremodo o valor do debate, porque é assim que nós, na jurisdição, construímos legitimamente as decisões provenientes do Poder Judiciário, e também reconhecendo o brilhantismo da defesa, assim como todos os argumentos trazidos em contraponto pela divergência, eu vou me acostar ao voto de Vossa Excelência para acompanhá-lo na integralidade. Era só. Senhor presidente, só para... Pois não, excelência. Permite, só para destacar e deixar
não alongar o debate, mas só para pontuar. Doutor Ricardo, qual o regramento legal definidor da atribuição do promotor para o oferecimento do crime de organização criminosa? O promotor atuou, eu penso, escudado pela designação da Procuradora-Geral de Justiça. Então, formalmente, ele estava resguardado. Certo. Havia um ato administrativo proveniente da Até que se Procuradoria. resolvesse a atribuição para Perfeito. a sua atuação. O regramento tem uma resolução que define. Pois A não. 14ª Promotoria de Justiça é quem tem a atribuição para atuar na vara lá da Ujudocrim. Mas tudo bem. E atuará. Eu penso assim, Valdo, eu entendo que a decisão final, se porventura, em observância ao que diz a resolução, for no sentido de indicar a 14ª, salvo engano, né? 14ª. A 14ª Promotoria, ela atuará. Imaginemos que haja interposição de recurso. Imaginemos que existam outros atos, como deverão existir alusivos, por exemplo, caso sobrevenha um provimento, e aí ninguém pode imaginar qual seja o provimento meritório em fase de execução, por exemplo, a promotoria atuará. Essa designação não perderá sentido, ela é prospectiva, ela é dali para frente. Até porque, eu não me referi a isso, mas só em razão também, é muito importante essa preocupação de Vossa Excelência, da gente discutir. Eu louvo, sempre louvei e continuo louvando, a unicidade do Ministério Público e a indivisibilidade já permitiu, inclusive, que denúncias fossem assinadas por vários promotores. Eu me recordo, quando eu ainda era juiz no interior, de ter recebido, num caso muito pontual lá, uma denúncia assinada por 3 promotores. Não, nós temos aqui, mas essa não é a discussão. Não, eu estou tem a só previsão, dizendo. Mas aí tem a previsão legal, como nós temos aqui. Claro. A própria Ujudocrim tem Isso, regramento próprio. isso. No caso concreto, tem um regramento próprio. Que define que é uma promotoria, a 14ª, e não um colegiado. Perfeito. Não o promotor de outra, Entendo. com Ricardo. outras atribuições, que estava ali temporariamente, e quando é temporário, é muito próprio, é muito acentuado aí a que se direcione a medidas de urgência cautelares. E a denúncia, no caso concreto, não há nenhuma possibilidade de prescrição. Os crimes são recentes. A preocupação, e aí vem aquele ditado antigo, os fins não justificam os meios. Essa é a minha preocupação. Porque, mais adiante, o reconhecimento da nulidade, dessa nulidade que estamos aqui discutindo, aí sim trará um benefício da prescrição para a defesa. Porque, neste momento, o que se discute é uma nulidade que, de imediato, será corrigida. Seja com o arquivamento, se prevalecer o entendimento da 14ª Promotoria de Justiça, ou com uma decisão da Procuradora-Geral em sentido contrário. Mas esse prejuízo é que me parece... esse prejuízo ele não definiu. Ele não definiu. A 14ª, na minha visão, que tinha atribuição para oferecer a denúncia e disse que não iria oferecer, que pediu o arquivamento, foi desrespeitado, inobservado. Mas permite só para esclarecer uma questão de fato. É que na hora em que a 14ª passou a atuar no processo, automaticamente o 29º já se afastou. Então a Procuradoria entendeu prejudicado, tendo em vista que assentou a atribuição da 14ª perante a unidade de competência que é a Ujudocrim. Então, mas a 14ª pediu arquivamento parcial. E aí segue agora perante a jurisdição. Não, mas o pedido é anterior à denúncia. Mas não já está com a competência firmada? Essa é a razão do meu voto pela nulidade. Porque a 14ª pediu o arquivamento. E aí retiraria a competência da Ujudocrim. E aí a juíza não
não decidiu a respeito. Essa é a questão. É porque eu entendo que na hora que está a competência já firmada, a partir daí, não há mais que se falar em promotor natural anterior. Tudo bem, concordo. Mas a questão é que não foi assim. A 14ª, quando chegou a 29ª, disse, não, eu não tenho mais a minha atribuição, encerrou. Encaminhou lá para o Judocrim. E lá quem atua? A 14ª. A 14ª o que é que faz? Pede o arquivamento parcial, retirando o crime de organização criminosa, e isso sugere, né, a devolução para a 4ª ou 3ª vara criminal. Aí o que acontece? A juíza, devendo encaminhar a Procuradora-Geral, não fez. Mandou, foi para o 29º promotor, que aí suscitou lá o conflito de atribuições e gerou toda essa celeuma. Mas enfim, eu acho que só para que a gente pudesse aqui deixar mais claro. O doutor Fabrício está pedindo... Só esclarecimento não, de fato, Ricardo, só para complementar o que o desembargador Glauber disse aqui, houve de fato a designação da 29ª Promotoria de Justiça pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas eu li aqui o mérito dessa designação, e não só o dispositivo, e foi taxativa no sentido de que a 29ª Promotoria de Justiça deveria se manifestar apenas em relação aos pedidos das defesas, os pedidos de urgência. E, em paralelo, eu até destaquei os itens 3.1 e 3.2 da decisão da Judocrim, e Sua Excelência, a doutora Elaine, ela faz referência a esses itens, diz que o conflito tem que ser decidido e, em paralelo, a 29ª atua só em relação aos pedidos da defesa, só aquelas manifestações. Então, não deu atribuição para ela atuar na investigação, muito menos para oferecer denúncia. Então, só esse esclarecimento. Não, mas a pontuação feita pelo doutor Fabrício, se você me permitir, presidente, merece uma reflexão de minha parte, até porque ela tem uma finalidade. A pergunta que se faz é, até hoje o conflito não foi efetivamente decidido. Não, está prejudicado. Eu concordo que esteja, entendo as razões e concordo. Mas imaginemos que não houvesse o ato proveniente, salvo engano, da 29ª, e até hoje nós estivéssemos a esperar uma decisão relativa ao conflito de atribuições. Pergunta-se, de acordo com o nosso sistema, que se busca duração razoável do processo, celeridade, uma tutela jurisdicional que seja célere, efetiva, adequada, poderia a jurisdição ficar aguardando sine die? Qual é o interesse que está acima? Em primeiro lugar, qual é o interesse que está, o que merece prioridade? É o interesse interna corporis do Ministério Público em definir qual é o promotor que vai ou não oferecer denúncia? Ou é o sistema acusatório não fica prejudicado? Eu penso que o sistema acusatório não fica... O autor é o Ministério... Eu concordo. O autor é o Ministério Público que estava ali representado pelo promotor que assinou a denúncia. Então, de fato, existem argumentos de peso de parte a parte, mas numa leitura que priorize com a devida vênia uma visão mais constitucional, eu penso, levará a um entendimento de que não se pode prejudicar atos processuais que foram praticados com base numa designação formal, por força de um debate interno em relação às atribuições dos promotores. É apenas esse ponto de vista, e com isso eu encerro, senhor presidente, agradecendo aí a... E só para pontuar, e para finalizar, a Lava Jato, está aí o resultado. Essa preocupação, a ligeireza, a não observância das formalidades, o que é que se tem aí? Pois não, então em prosseguimento eu proclamo que a ordem foi concedida por maioria de voto, denegada por maioria de voto, anotada a divergência do desembargador Glauber Rey, que a concedia, inclusive estendia a demais investigado. Obrigado, senhores desembargadores, e reforço aqui o desejo de felicidades e um bom ano 2024. Agradecemos e parabenizamos Vossa Excelência pelo trabalho bem profícuo. O seguinte é o número 2, quer dizer, o 9 da pauta, habeas corpus também na mesma linha, 081-5051, 83-2023, impetrante Tiago Diniz Vasquez,
E outro, paciente Augusto Maurício Ramalho Vanderlei. É da minha relatoria, eu encaminho e voto pelo conhecimento e denegação da ordem. E resumi, constitucional e processual penal, habeas corpus, ORCRIM, cartel e falsidade ideológica, artigos tais. Pleito de trancamento da ação entabulado na carência de justa causa do deciso cautelar. Busca apreensão, bloqueio de bens, quebra de sigilo fiscal e telemático. Indícios suficientes e bastante a amparar as medidas constritivas. Amplo procedimento investigativo realizado pelo GAECO, Ministério Público do Rio Grande do Norte, com apoio do Ministério Público da Paraíba, Ministério Público de Pernambuco e CAD. Decretos autorizadores fundamentados na imprescindibilidade de maior inconstitucionamento probatório para subsidiar a persecução do crime, inexistência de nulidade e constrangimento ilegal, éditos mantido, ordem conhecida e denegada. Já temos anotado o voto do Dr. Ricardo Tinoco. Eu passo a palavra do desembargador Glauber Rego. Não, senhor presidente, nesse caso eu acompanho Vossa Excelência. Não havia registrado o voto ainda em razão da possível concessão da ordem no anterior e que certamente tornaria prejudicado. Pois não, excelência. Mas eu estou acompanhando Vossa Excelência. Ordem conhecida, doutor Ricardo ratifica. Ordem conhecida e denegada a unanimidade. O próximo é o número 3, também da minha relatoria, habeas corpus 081 50 89 95, impetente Daniel Lima Araújo, Vitor Trajano de Almeida Rodrigues e Paulo César Maia Porto. Paciente Diogo Bertão Quintela. O feito está em mesa da minha relatoria. O doutor advogado que pleiteou a sustentação está nos ouvindo. Pois não, excelência? Bom dia, excelência. Escuto bem. Vossa excelência me escuta e me vê bem? Escuto, vossa excelência. Seu nome, por favor, excelência? Victor Trajano. Vitor Trajano, pois não. Isso. Como anunciado, doutor Vitor, o feito está em mesa da minha relatoria e vossa excelência dispõe a partir de agora de até 10 minutos. Muito obrigado, excelência. Receba meus cumprimentos, eminente desembargador Glauber Rego, eminente desembargador Ricardo Tinoco, eminente promotor de justiça, demais presentes, recebam meus cumprimentos. Excelência, o habeas corpus aqui presente, ele não versa, que fique claro desde o início, sobre a presença de requisitos mínimos da denúncia, se a denúncia trata e versa sobre fatos típicos, se há prova de autoria, se há prova de materialidade, nada disso. O habeas corpus aqui tem uma matéria muito pontual e muito bem delimitada. Qual é? 3 decisões do juízo de primeiro grau que deferiram quebras de sigilo bancário e fiscal e sigilo telemático, ou seja, medidas cautelares penais, por natureza excepcional e rigorosas, simplesmente fazendo remissão aos argumentos do Ministério Público e, ao final, acrescentando a seguinte frase: presente os requisitos legais, defiro o pleito. O que se está em debate hoje, aqui, excelência, é se essas 3 decisões elas preenchem os requisitos legais de validade, se elas têm uma fundamentação minimamente suficiente para superar a barreira de uma decretação de uma medida cautelar gravosa, invasiva. Pois bem, o STJ diariamente vem respondendo que não. O juízo, por mais que possa fazer remissão aos argumentos do Ministério Público em uma decisão cautelar penal, ele não pode simplesmente decretar uma medida, simplesmente fazendo a total remissão, sem acrescentar qualquer argumento próprio. É o que se chama de argumento per relationem. O STJ admite e admite, desde que o juiz insira na decisão argumentos próprios, que deixe claro na decisão as motivações próprias, que a parte possa ter clareza de quais foram os motivos que levaram ao juiz a decidir desse ou daquele modo. Excelência, as 3 decisões aqui decretaram essas medidas cautelares sem cumprir qualquer requisito mínimo legal. O que o juiz fez, data máxima vênia, a prestação jurisdicional de primeiro grau,
foi copiar e colar os argumentos do Ministério Público e dizer que os requisitos legais estavam preenchidos. A fundamentação, e aqui eu uso fundamentação entre aspas, porque não tem uma fundamentação. Existe uma mera transcrição, uma mera remissão. A fundamentação do juízo, ela não supera a barreira mínima para se decretar a medida. O juízo não aportou seus argumentos próprios. A decisão foi tão genérica que uma delas sequer se trata do processo em referência. O único parágrafo de fundamentação do juízo em uma das decisões nem se trata do processo. Se trata de um caso de peculato que nada teve a ver com o caso. As decisões sequer mencionam o nome das partes, os alvos das medidas, nada. Excelências, se tivesse em julgamento hoje aqui uma situação inversa, seria muito mais fácil perceber o desrespeito à forma. Eu ouvi atentamente, desembargador Saraiva Sobrinho, o seu brilhante e extenso voto no habeas corpus anterior, extremamente detalhado, motivado. A parte que restou vencida no habeas corpus, o paciente, no caso, ela tem consciência e conhecimento perfeito das razões de decidir de Vossa Excelência. Mas, infelizmente, nessas 3 decisões que são objeto aqui do habeas corpus, o juízo de primeiro grau não teve o cuidado. O juízo de primeiro grau simplesmente copiou e colou os argumentos do Ministério Público e disse, ao final, defiro. Mas se defere por quê? De que modo estão preenchidos os requisitos legais? De que modo era indispensável essa medida? E digo mais, tais medidas cautelares foram o primeiro ato da investigação após uma denúncia anônima. O Ministério Público recebe uma denúncia anônima e logo em seguida representa por quebras de medidas cautelares penais. Não estou a discutir aqui se o Ministério Público acertou ou errou. O que eu estou a discutir aqui é se o Ministério Público, se o juiz, fundamentou adequadamente a decisão. Pergunto a Vossa Excelência, se fosse aqui julgado hoje uma decisão que concedeu a ordem de um habeas corpus ou que absolveu um réu, simplesmente fazendo remissão aos argumentos da defesa e ao final concluindo, defiro o pedido, concedo a ordem, absolvo o réu, seria válida essa decisão? Sem o juiz aportar qualquer fundamento próprio? É claro que não. Com o perdão da repetição, Dworkin, ele compara o processo a um romance, escrito por vários autores, no qual cada capítulo, a história avança e cada autor é autor de um capítulo. O Ministério Público foi autor de um capítulo, da representação. O juiz, a ser autor do capítulo seguinte, não fez a história avançar. Simplesmente fez uma remissão completa ao capítulo anterior e mudou a autoria. Excelência, o que se busca aqui é o reconhecimento da nulidade dessas decisões por ausência de fundamentação das 3 decisões cautelares. E só. Repito, não se está a discutir a presença de justa causa, não se está a discutir se há provas ou não de autoria, provas ou não de materialidade, se o crime é grave ou se não é. Não se está a discutir nada disso. Está-se a discutir a validade ou invalidade dessas decisões em razão do vício de fundamentação. E, por via de consequência, em razão do princípio da inadmissibilidade da prova derivada do processo penal, artigo 157, tudo que derivou dessas provas tem que ser, por consequência, anulado, que é o caso do paciente que só foi denunciado, do Diogo Quintela, meu constituinte, só foi denunciado única e exclusivamente em razão dessas decisões eivadas de nulidade na origem. Então, o que se requer é o reconhecimento da nulidade dessas decisões, com o consequente trancamento da ação penal para o paciente. A defesa agradece o espaço, agradece a palavra e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos fáticos sobre a matéria. Muito obrigado, Excelência. Pois não, Excelência. Agradecemos a presença de Vossa Excelência, a sustentação muito bem concatenada. E, enquanto relator, eu encaminhei o voto pelo conhecimento e denegação da ordem. E eu fiz resumido assim na emenda: constitucional e processual penal, habeas corpus, ORCRIM, cartel e falsidade ideológica.
Reproduzo os artigos respectivos e prossigo. Pretenso trancamento da ação entabulado na carência de justa causa do deciso cautelar, no caso, busca e apreensão, bloqueio de bens e quebra de sigilo fiscal e telemático. Indícios suficientes e bastante a amparar as medidas constritivas. Amplo procedimento investigativo realizado pelo GAECO do Ministério Público do Rio Grande do Norte, com apoio do Ministério Público da Paraíba, Pernambuco e CADE. Decretos autorizadores fundamentados na imprescindibilidade de maior incursionamento probatório para subsidiar a persecução crime. Crimes de existência, nulidade e constrangimento legal, éditos mantidos, ordem conhecida e denegada. Bardo Glauber, me parece que já lançou o voto, Vossa Excelência ratifica. Sim, senhor presidente, acompanha Vossa Excelência. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, acompanho, Vossa Excelência. Então, proclamo que a ordem foi conhecida e denegada a unanimidade de votos. Agradeço a Vossa Excelência pela participação de trabalho, doutor advogado. Muito obrigado, Excelência. Um excelente dia. O seguinte é o número 8, também da minha relatoria. O 8º da pauta, melhor dizendo. É o habeas corpus 081 51 04 2023, impetente João Vieira Neto e outros. Paciente Demerval Barros Monteiro Filho. Tem sustentação, né, Ana? O feito está em mesa. Doutor João Vieira Neto, o outro advogado, está presente. Bom dia, Excelência. Me escuta e me vê bem? Bem, é o doutor João Vieira Neto, não é isso? Sim, Excelência. Pois não, então o feito está em mesa. Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de até 10 minutos, Excelência. Aproveito ao ensejo inicial de cumprimentá-lo, Excelência, como presidente desse órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em nome dos demais desembargadores, representante do Ministério Público com assento a essa Câmara, servidores, advogados presentes e que aqui estão nos acompanhando de modo virtual. A casuística do caso em evidência, Excelência, e gostaria de fazer o destaque com recorte a despeito das impetrações que me antecederam, o objeto e pedido desse habeas não diz respeito ao trancamento da ação. Gostaria de evidenciar o reclamo inicial, tendo em vista que a separação entre os habeas corpus que me antecederam, que já foram julgados e denegados, eles não seriam da mesma forma de interpretação com Vossa Excelência e não poderiam ali, em tese, como já despachei com Vossa Excelência, e agradeço bastante a cordialidade de sempre, debate a matéria, não seriam possíveis de julgamento em bloco. E faço a referência da casuística. Para tanto, devo, Excelência, contextualizar de forma cronológica o que tudo quanto aconteceu. Em meados de julho de 2019, o Ministério Público apresenta uma portaria de instauração de um PIC e lá ela reporta-se a uma investigação que seria sobre o crime de estelionato. Nessa quadra, estaria disposta a investigação sobre um médico, duas advogadas, que ali, a despeito de ter sido iniciado por uma denúncia anônima, havia sim a indicação daquelas pessoas próprias. Nesse sentido, o Ministério Público determinou que agentes fizessem uma pesquisa de satisfação, como infiltrados fossem, no sentido de identificar aquelas ações teriam se beneficiado das liminares e, sucessivamente, teriam sido objeto daquelas operações e as próteses teriam sido instaladas. Pois bem, nesse sentido, ali, Excelência, gostaria de fazer o destaque objetivo, que, nesse ponto específico, não se estava, à mercê do que existe hoje, falando em organização criminosa. Não existia a pontuar a tipologia própria de argumentação clara para uma casuística própria de procedimentalização e instrumentalização da persecução penal. Em ato sucessivo, Excelência, sem absolutamente nenhuma
diligência evidente ao caso específico, a autoridade do Ministério Público, a autoridade ministerial, naquele pique, resolveu solicitar cautelares. E aí faço outro destaque, Excelência. Cuidei de observar o voto proferido nos demais habeas. E aqui também a se destacar e diferenciar os demais habeas. Não se está nesse writ buscando a nulidade das cautelares de busca e apreensão, que só foram deferidas e só foram autorizadas anos depois dessas que nós estamos hoje a debater nesse habeas corpus. E faço referência aqui, as cautelares elas foram contemporâneas à instauração do procedimento do PIC, às solicitações, e lá nos idos de 2019, essas cautelares foram autorizadas. E aí, pedindo vênia ao colega que me sustentou anteriormente, não está em nenhuma dessas 3 decisões a se discutir fundamentação per relationem, até porque não existe. Os 2 juízes, por que eu digo 2 juízes? Existem 3 decisões muito parecidas na forma e na fórmula de decidir, que não incorporam a argumentação feita pelo Ministério Público. São decisões tidas como padrão, sem fundamentação, carentes de razoabilidade aos pedidos feitos, tendo em vista que, Excelências, Dr. Glauber, Dr. Tinoco, essas decisões, elas são tão padronizadas que não falam e não fazem referência sequer aos fatos. Elas dizem que é direito de se pedir a quebra de sigilo bancário fiscal, telemático de nuvem, por 2 juízes distintos, e dizem que naquelas decisões há a possibilidade, ponto. Não diz o porquê, não diz como e não diz até o quanto seria. Até porque em 2 delas, Excelência, sequer a referência do nome das pessoas investigadas, dada a generalidade dessas decisões. E o objeto é claro, não se está a solicitar, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação, e sim nulidade por malferimento ao artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, em relação à falta de fundamentação daquelas 3 decisões. Não é das buscas e apreensões. Existem provas autônomas que podem servir para ainda salvar a ação penal. E aí não se está a discutir o trancamento da ação. Está a se discutir para dizer que as provas decorrentes daquelas 3 decisões desfundamentadas, elas são ilícitas, porque serviram de aso a partir de, e aqui não está a se discutir a denúncia anônima, e aqui não está a discutir a infiltração ou ação controlada sem informativo ao Poder Judiciário, à mercê da lei de organização criminosa, dessas nulidades, mas sim exclusivamente para contextualizar paulatinamente toda a fórmula, a má fórmula utilizada por parte da autoridade judicante pedindo vênia a tudo isso. Para além disso, Excelência, sabe-se que a fórmula processual, como foi muito bem dito e repisado em vários momentos, é o escudo do jurisdicionado, é o escudo do cidadão contra ilegalidades, como aqui a jurisprudência é pacífica, uníssona, no sentido de, quando sequer há uma fundamentação per relationem ou motivação, quando sequer uma fundamentação lógica, criando nexo de causalidade com o pedido, e sequer há uma referência explícita a quem se deve afastar em sede de cautelares, o sigilo, essa decisão deve ser declarada nula. Existem decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e certamente desse órgão fracionário com viés e em debate na matéria criminal.
Para além disso, somente para revisitar um aspecto fático, e não estou aqui querendo adentrar, excelências, somente para dado elementar, sem ser dado defensivo, o paciente sócio de uma empresa que hoje sofre com as repercussões das medidas que foram deflagradas, sequer ele apresentou propostas em todos os 40 e tantos processos que foram apreciados por parte do Ministério Público. Não estou aqui fazendo antecipação de méritos. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. É um dado elementar para que Vossas Excelências entendam o porquê da fórmula processual como escudo de direito de defesa. Então, me enquadrando já dentro do aspecto temporal, seguindo ao final, o que se espera, Excelência, é que seja concedida a ordem no sentido de anular aquelas 3 decisões anteriores de 2019, não são as decisões recentes da deflagração da operação. Que sejam mantidas as provas paralelas a essas 3 outras anteriores, mas que sejam declaradas nulas aquelas que foram em decorrência das 3 decisões que aqui estão em foco, Excelência. Agradeço bastante a atenção e perdão pelo excesso na falação defensiva. E peço a concessão da ordem, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência. Eu, enquanto relator, devo dizer que eu encaminhei o voto pelo conhecimento e denegação. A argumentativa trazida bem semelhante aos demais feitos, porque se referem à mesma matéria, de sorte que eu sequer farei a leitura da emenda, até porque, como disse, o voto vai ser disponibilizado por Vossa Excelência. Já consta a anotação do voto do Dr. Ricardo Tinoco, no sentido de acompanhar a relatoria, e eu consulto agora o desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente. Tá já registrado o sistema, acompanhando Vossa Excelência. Pois não, Excelência. Então, ordem conhecida e denegada a unanimidade de voto. Agradecemos a participação do Dr. João Vieira Neto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Excelência, a atenção dispensada e desejo a todos um excelente trabalho, uma profícua atividade judicante nesse ano que se inicia. Pois não, Excelência. Muito obrigado. Passamos o julgamento em bloco, os demais feitos. Eu consulto ao doutor desembargador Glauber Rego se me acompanha, mantém meus votos já disponibilizados. Sim, senhor presidente. Ratifico os votos registrados. Pois não, doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Pois não. Então, com relação aos votos do desembargador Glauber Rego, eu também já mantenho. Tem um, senhor presidente, tem necessidade de parecer oral. Já. É o número 12, é isso, Excelência. Pode ser agora? Pois não, pode ser, Excelência. Opino pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo relator. Pois não, então Vossa Excelência ratifica. Eu acompanho do doutor Ricardo. Também acompanho. Também. Pois não, com relação aos votos do doutor Ricardo Tinoco, tem um destaque no primeiro, não é isso? Cadê? Perfeito. Doutor Ricardo. Eu posso esclarecer, pois não. Na verdade, por ocasião do julgamento, a doutora Naide, que se encontrava aqui oficiando junto a essa Câmara, ela ofereceu parecer no sentido de defender a tese de que haveria ainda interesse do Ministério Público com relação ao eventual recurso a ser interposto e, portanto, com base no fato de eu ter da sentença ter sido reformada com nova dosimetria, com nova fixação de pena, haveria, na verdade, já a apreciação da matéria prescricional. E eu, na ocasião, deixei expressamente consignado que acolhia o parecer do Ministério Público e, nesse sentido, entendia já por enfrentada essa matéria. Portanto, não há o mérito que teria que ser examinado, eventualmente hoje, já o foi com a apreciação da matéria prescricional. Então, estou só esclarecendo para evitar qualquer dúvida em relação ao fato de eu ter dito que iria rediscutir. Estou esclarecendo que o que havia de ser discutido já o foi com o acolhimento do parecer do Ministério Público. Exatamente.
Na verdade, é no sentido de dar uma nova leitura. Eu realmente estou alterando o entendimento da Câmara, assim, o entendimento que a Câmara já vinha, eu estou me posicionando de forma divergente, dando uma nova leitura ao artigo 110 do Código Penal, não é? Dizendo que por força da nova pena que foi fixada, que a prescrição deve ser, o prazo prescricional deve ser contabilizado. E aí realmente é uma posição que desborda daquilo que a Câmara já vinha anteriormente compreendendo. Eu entendo que o Ministério Público ainda pode, subsequentemente, se insurgir em relação ao processo, quer dizer, à decisão, e, portanto, eu estou dando essa leitura diferenciada em relação ao artigo 110. Eu posso até fazer a leitura do voto, assim, na parte que interessa, aqui o primeiro, né? Na pauta. Eu digo aqui o seguinte, na parte que interessa, só para ficar claro, a despeito da redução da pena, acolho o parecer oral da Terceira Procuradoria de Justiça, no sentido de se abster quanto à análise de ofício da prescrição nesse momento, porquanto persiste o interesse recursal do órgão ministerial em relação à reforma da pena reduzida, o que obsta o trânsito em julgado para acusação e a consequente análise da prescrição. Eu estou entendendo que eu não devo analisar a prescrição no momento, porque ainda persiste, foi isso que eu já acentuei, o interesse do Ministério Público em obter a reforma da pena reduzida. Então, eu acolhi o parecer do Ministério Público, que nesse sentido discrepa daquilo que a Câmara vinha entendendo anteriormente. Mas, evidentemente, é só uma posição minha, se a Câmara quiser se manter fiel ao que já vinha entendendo, poderá, evidentemente, decidir de forma diferente do que eu lancei. Era isso. Eu mantenho a posição e, inclusive, Pois não. Reiterando o que a Câmara tem decidido, até em razão da efetividade da própria aplicação do direito. Na hora que a Câmara, o próprio juiz modifica o entendimento e reconhece uma pressão, que de imediato se cumpra as consequências da lei decorrente. Bardoglau, né? Eu vou pedir vista, senhor presidente. Pois não. Eu fiquei, assim como o relator, o doutor Ricardo, sensibilizado com os argumentos trazidos pelo doutor Anaide, mas, de fato, e destacado também pelo relator, é uma mudança de posição. Então, eu vou pedir vista, vou analisar com maior cautela, até refletindo, naquele momento, e assim como o doutor Ricardo, eu também confesso que fiquei inclinado a aderir aos argumentos do Ministério Público. Mas a pena modificada, ela traz aí um novo cenário que os recursos que vão ser interpostos não têm efeito suspensivo. Tem mais esse detalhe, né? E aí, eventual mudança daquilo que for aqui, que for decidido aqui, vai modificar também a pena e, por óbvio, retirar a prescrição que aquela que está sendo agora aplicada já importaria no reconhecimento da extinção da punibilidade. Então eu vou pedir vista, senhor presidente, e fazer aí uma análise. Após o voto do relator, pelo desprovimento, é isso, né, excelência? Foi desprovimento, não foi, excelência? Não, dá provimento parcial. Dá provimento a um e provimento parcial a outro. No caso do provimento parcial, porque foi só em relação à matéria. Então, é isso mesmo. Agora, pessoal, um detalhe, acredito que aqui no sistema, Vossa Excelência, mas eu vou, porque mudei. A minha ideia é que Vossa Excelência iria divergir do parecer, né? Por isso que eu mantendo fiel ao entendimento da Câmara. Eu estou acompanhando então Vossa Excelência parcialmente, viu? Ok? Entendido?
desembargador Glauber pediu vista dos autos. Os demais, com relação de Vossa Excelência, eu já mantenho a votação exposta, desembargador Glauber. Pronto. Então, proclamo todos julgados nos termos do voto dos respectivos relatores. Bom, queremos agradecer a Vossa Excelência, primeira sessão do ano, né? E que 2024 seja muito mais produtivo, como disse o desembargador Glauber, do que o 2023, certo? De sorte que, antes de encerrar a sessão, a próxima sessão ocorrerá no dia 18 de janeiro, quinta-feira, no horário regimental. Muito obrigado a todos e principalmente a Deus pela proteção dos nossos trabalhos.